essas novas centralidades que surgem, na verdade, abrem um espaço para países como o Brasil, que tem um mercado interno, mas também tem a possibilidade de ampliar o seu espaço de integração sul-americano, né? A América Latina continua sendo um grande arquipélago, um arquipélago sem muita integração em termos de infraestrutura. Então, abre-se o espaço do desenvolvimento sul-americano calcado no investimento em infraestrutura e integração dessas economias que ainda situam-se mais conectadas com os países ricos do que os seus vizinhos, suas fronteiras. Uma outra questão colocada do ponto de vista da refundação do Estado está associado a esse processo de hipermonopolização do capital, formação de grupos privados nacionais e a concentração no mercado interno. O papel do Estado, nesse sentido, seria o de atuar do ponto de vista inverso, de reinversão do mercado. O que seria a reinvenção do mercado? É o reconhecimento que ainda, do ponto de vista das micro, pequenas empresas, há um espaço enorme de construção de políticas públicas. Ainda o andar superior, que são as grandes empresas, possuem uma estrutura de Estado relativamente favorável, em termos de bancos, em termos de investimentos e difusão de tecnologia, de compras públicas, que não se verifica nas pequenas e microempresas, né? Conhecendo estranhamente que o Brasil não possui banco público para a agricultura familiar, não possui banco público para as micro e pequenas empresas. É estranho um país com mais de 190 milhões de habitantes não ter 170 bancos. Nós tínhamos quase 250 bancos no início dos anos 90 e houve uma redução brutal dos bancos no Brasil. Enquanto que os Estados Unidos têm mais de 8 mil bancos, a Alemanha tem mais de 3 mil bancos, nós temos aqui um monopólio, se nós formos olhar ainda quais são os grandes bancos que operam no crédito, então não chegamos a 10. E não há razões que justificam a manutenção desse segmento tão contido. Por que o Brasil de hoje pode ter ainda 500 municípios sem agência bancária? Por que não temos bancos comunitários e, entre outras alternativas, instituídas em outros países? É necessário, evidentemente, uma profunda intervenção do Estado, do ponto de vista de uma reforma bancária, abrindo espaço para ter um mínimo de competição e cooperação. Podemos falar também do ponto de vista da ação para a questão da tecnologia. Não há dúvida que a difusão, a produção de tecnologia para os pequenos negócios é diferente dos grandes empreendimentos, assim como uma ação de assistência técnica. O Brasil poderia avançar muito mais do ponto de vista de haver uma espécie de Embrapa urbana. Isso é fundamental do ponto de vista da produção da tecnologia para os pequenos empreendimentos, assistência técnica, e do ponto de vista das compras públicas. É estranho um Estado que tem a participação no fluxo da renda superior a 35%, possua um processo licitatório que praticamente favorece os grandes empreendimentos, a despeito de avanços que podem ser localizados na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que estimula compras públicas nos municípios, etc., mas não há dúvida que há uma profunda concentração do gastos nos grandes empreendimentos, né? Isso significa dizer também espaço para as empresas públicas, empresas estatais. Não vejo por que nós não tenhamos condições de ampliar a presença do Estado em setores que praticamente não há competição no caso brasileiro. A terceira questão que coloco aqui como sugestão para o debate em termos de reforma do Estado está relacionado ao congelamento das desigualdades territoriais e o anacronismo do federalismo brasileiro. A descentralização do Estado ocorrida nos anos 50, por exemplo, em termos de ações para o desenvolvimento regional, como foi o caso do Centro-Oeste, com a construção de Brasília, não é? E das agências de desenvolvimento como Sudene, Sudan e bancos públicos, tinha por objetivo de intervir na forte concentração regional e territorial que o Brasil estava submetido. Essas ações foram importantes, mas insuficientes para fazer com que o movimento refluísse. É estranho que o Brasil ainda de hoje esteja fortemente concentrado na região sul-sudeste. Estranho também o nosso federalismo, né, que opera, na realidade, tornando cada vez mais
desprezíveis, instituições como o Senado Federal, que perdeu a sua característica de representação de estados, é uma instituição que empobreceu, na verdade, a atuação que poderia ter sido desenvolvida e fortalecida em termos de desenvolvimento das regiões e dos estados. É estranho também o empobrecimento do papel dos governos estaduais. Os governos estaduais estão movidos por um federalismo de competição, né, o qual a guerra fiscal foi uma expressão importante dessa ação da competição. É estranho imaginar que nós possamos continuar tendo, do ponto de vista regional, as capitais dos estados colocadas nas regiões, nas cidades que mostram sinais de grande esgotamento. Como imaginar São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outras capitais, nos próximos 10 a 20 anos, dado a estrutura de trânsito que temos hoje? É inimaginável acreditar que essas cidades poderão dar conta de uma vida adequada para populações tão grandes como temos hoje. É fundamental pensar um federalismo cooperativo, o que implicaria, inclusive, possivelmente deslocamento das capitais dos estados que temos outros para o interior. Estranho o Brasil, 500 anos depois, com quase 200 milhões de habitantes, ter grande parte da população vivendo na área litorânea. O interior do Brasil ainda possui baixa densidade demográfica e isso implicaria certamente uma política de serviços, já que as nossas pequenas e médias cidades não possuem serviços compatíveis com o nível de renda e que termina estimulando, ou melhor, dificultando, na verdade, a construção, a expansão da classe média para outros centros que não sejam centros metropolitanos. E a última questão que eu gostaria aqui de destacar está relacionado à reformulação profunda do Estado frente à mudança demográfica que nós estamos assistindo, né, e a construção de uma outra classe trabalhadora, uma classe trabalhadora cada vez mais sustentada no trabalho imaterial, que é fonte de geração, de concentração brutal de riqueza. Em relação à questão demográfica, nós estamos avançando muito rapidamente na queda da taxa de fecundidade. Nós já temos, no caso das mulheres brancas com mais escolaridade, a inexistência da reposição. A taxa de fecundidade feminina para mulheres brancas de maior escolaridade é 0,9. A taxa de fecundidade para mulheres negras de menor escolaridade é acima de 2, o que significa dizer que hoje nós já somos um país de população majoritariamente não branca, 52% da população se autodeclara assim. A se manter o ritmo tão desigual da taxa de fecundidade, nós seremos um país com possivelmente mais de 2/3 da população não branca nas próximas 2 ou 3 décadas. Isso não é nem uma indicação de preconceito, mas um reconhecimento que os segmentos não brancos no Brasil são aqueles segmentos submetidos a maior grau de exclusão, que significará certamente um aprofundamento das políticas, não apenas de gênero, mas sobretudo de corte racial, para evitar um aprofundamento da desigualdade tão reconhecida no Brasil. Nós, possivelmente, a partir de 2030, deveremos ter um contexto de redução absoluta de brasileiros. Se os demógrafos estiverem certos nas suas projeções, deveremos chegar em 2030 a 207 milhões de brasileiros, enquanto que há 20 anos atrás os demógrafos estimavam cerca de 240 milhões de brasileiros. Então, teremos uma população bem menor e, além disso, a partir de 2030, devemos reduzir em termos absolutos, chegando em 2040 a 205 milhões e não mais 207 milhões. Essa é uma questão da demografia fundamental a ser discutida, se interessa termos 207 milhões ou não mais habitantes, porque, de certa maneira, o contingente populacional estabelece o potencial do mercado interno e também pelo fato de termos uma população ainda concentrada, como já falamos antes, no litoral, e há muitos espaços no território brasileiro. Esse eu acho um ponto bastante interessante de ser discutido. Possivelmente, se o Brasil quiser ampliar a sua população em termos absolutos, deverá recorrer a políticas de estímulo às famílias, como ocorre em outros países.
uma vez que essa situação está colocada. Outro ponto importante, do ponto de vista da necessidade de uma reforma profunda do Estado, está associado ao processo de envelhecimento dos brasileiros, aumento da expectativa de vida e o envelhecimento. Em 2008, o Brasil tinha cerca de 3 milhões de pessoas com 80 anos e mais de idade. Em 2030, possivelmente serão 20 milhões de pessoas com 80 anos e mais de idade. O país não está preparado para lidar com esta estrutura demográfica. Não temos uma política decente, do ponto de vista da mobilidade, desse segmento. Isso implicará alterações profundas no sistema de saúde brasileiro para dar conta dessas novas doenças que estão vinculadas ao processo de envelhecimento. E ainda muito mais o peso que deverá ter o sistema previdenciário, uma vez que o envelhecimento implicará não apenas uma revisão do ponto de vista do financiamento, mas ele dependerá basicamente do fundo público, uma vez que nós estamos falando de um envelhecimento que ocorre simultaneamente a uma mudança dramática da estrutura familiar. Até muito recentemente, os idosos no Brasil possuíam, de alguma forma, apoio familiar. As famílias constituídas, em geral, de 2 adultos, 2 ou 3 crianças, era uma estrutura familiar que de certa maneira, apresentava condições de exercer algum apoio aos idosos. Isso praticamente tende a se tornar cada vez mais inviável, tendo em vista a estrutura familiar que mais cresce no Brasil, que são as famílias chamadas monoparentais, famílias constituídas de um adulto e uma criança, esse adulto geralmente uma mulher, quando não um idoso. Essa estrutura familiar não comporta apoio a pessoas idosas. Então, os novos idosos brasileiros ou terão recursos para comprar no setor privado a sua assistência, ou dependerão essencialmente do setor público. E o setor público brasileiro não dará conta para essas questões que estão colocadas hoje. Isso implicaria profundamente um avanço sobre o fundo público. Estou falando aqui, se 35%, 36% do PIB é muito para alguns, eu diria assim, para alguns no Brasil é muito pouco, porque praticamente não pagam nada. São os ricos no Brasil, os empresários e assim por diante. E necessariamente, em funções das mudanças na demografia brasileira, nós precisaremos aumentar o fundo público. Isso implicará um fundo público de 50%, 60% do PIB. Se nós quisermos, na verdade, alçar a condição de uma sociedade superior. E é possível porque nós estamos diante da formação de novas fontes de riqueza, que é a riqueza imaterial. O avanço do trabalho imaterial é portador de novas riquezas e, ao mesmo tempo, é portador de uma profunda intensificação do trabalho, porque sobre o trabalho imaterial é possível realizá-lo não apenas num local determinado, como fora o trabalho material, regulado a partir de então. O trabalho material passa a ser exercido somente em locais determinados, que é na fábrica, na indústria, na automobilística ou mesmo na fazenda, na terra. O trabalho material, pelas novas tecnologias de informação, pelo celular, pelo computador e assim por diante, permite ser executado em qualquer lugar e em qualquer horário. 70% dos postos de trabalho gerados no Brasil hoje já são vinculados aos serviços. Com o trabalho associado às novas tecnologias, no sábado e no domingo se continua a trabalhar, se dorme com o trabalho, se sonha com o trabalho, isso tudo é trabalho, está gerando riqueza e não está sendo tributado, muito menos sendo objeto de disputa pelo capital trabalho, pelos sindicatos. Isso está gerando novas fortunas, novos patrimônios, está a ser ou não tributado. Essas novas formas de riqueza, novas formas de regulação, porque a regulação que temos do trabalho é basicamente o trabalho material. O trabalho fora do local de trabalho não está sendo regulado. Então, estamos diante de novas questões do ponto de vista da ação do Estado, uma ação que precisa ser menos de caixinha e mais ações matriciais, articuladas e integradas. Isso é um enorme desafio do Estado, é um enorme desafio na formação do conhecimento de quadros. As universidades formam especialistas que não têm visão do todo. Esse novo Estado pressuporá, certamente, evidentemente, ter especializações, mas a capacidade de